Oi, eu sou a Débora. Eu sou o Rafa Bem-vindos ao canal DR A Mesa. e hoje a gente vai mostrar para vocês 10 motivos pelos quais vocês não devem ter filhos. A gente começou o vídeo fazendo gracinha, tentando deixar mais leve, mas o motivo que me fez querer gravar esse vídeo é um pouco mais sério. A gente tem visto muitas notícias sobre feminicídio, casos como o que aconteceu em Copacabana, de adolescentes violentarem uma menina. E esse tipo de notícia sempre me deixa muito pensativa, principalmente agora que a gente acabou de ter uma filha. A gente vai tentar chegar numa linha de raciocínio para fazer sentido essa conversa, para abrir esse diálogo aqui. Não tem uma resposta no final desse vídeo. A nossa intenção aqui é trazer a forma como a gente acredita que é o melhor para os nossos filhos, para a educação dos nossos filhos, e ajudar vocês a enxergar um outro ângulo sobre a educação de crianças no mundo que a gente vive hoje, com tanta tecnologia, tanto acesso à internet. Eu sei que é desafiador, mas a nossa intenção é trazer uma reflexão, um ponto de vista um pouco diferente, talvez em alguns pontos até um pouco polêmico, porque Sim, sempre. a gente vai um pouco de encontro com o que a maioria das pessoas acredita que é o melhor, que é o certo, enfim. Nossa intenção aqui é questionar mesmo, é fazer a gente se perguntar se o certo é o melhor ou se é realmente o certo, se é o ideal, enfim, para abrir um pouco essa discussão. E uma das coisas que eu fiquei me perguntando muito quando eu vi essa matéria é: será que é uma questão de psicopatia? É uma questão de doença mental, né? Eu não sei exatamente a nomenclatura que se daria para psicopatia, então vocês me perdoem se eu estiver falando de uma forma muito leiga, mas o meu questionamento foi esse: é psicopatia 5 jovens resolverem fazer o que fizeram naquele caso, ou isso tem a ver com criação, com valores, com a forma como eles são educados, como os meninos são educados hoje em dia? E nós temos um menino também, então a gente tem esses dois caminhos a seguir em questão de educação de filhos. E não se enganem, é diferente educar meninos e educar meninas, tá? Não dá pra gente colocar tudo num bolo só, porque a gente vê na realidade como a vida de uma menina de 17 anos vai ser mais desafiadora do que a de um menino de 17 anos em relação à violência sexual, por exemplo, que a gente tem esse caso aí que nos prova que é assim que acontece. Na teoria é muito bonito falar que todo mundo é igual, que todo mundo tem os mesmos, mas na prática a gente sabe que a negócio deveria ser, a teoria deveria ser a prática, mas ainda não é. Por isso que a gente tem que tomar alguns cuidados a mais, né, quando a gente fala de educação de meninas. E agora a gente vai a gente está iniciando esse processo, né? Então tem muita coisa que eu e o Rafa já acreditamos, né, em algum momento que era o ideal, e a gente foi redefinindo a rota, olhar para a nossa realidade e falar: isso aqui não está funcionando, então a gente precisa ir para outro caminho. E eu acredito que educação de filho passa muito por esse lado de a gente não tem uma resposta pronta. O que funciona para nossa realidade pode não funcionar de jeito nenhum para a sua. E aí você precisa ouvir o que a gente vai dizer e entender o que dá para filtrar disso aqui, entender o que dá certo para a sua vida e o que não dá, o que daria para ser adaptado de alguma forma. Eu acredito muito que ouvir maneiras diferentes em relação a esse tema, né, de como educar uma criança, nos ajude a questionar mesmo. Poxa, será que esse caminho pelo qual eu estou seguindo com o meu filho aqui é o ideal para ele? Tá? Vai funcionar bem daqui a um tempo? Ou eu estou indo pelo que é mais fácil e não necessariamente pelo que ele precisa? Então eu acho que é uma reflexão importante que a gente precisa fazer nesse momento. E essa questão de saúde mental mesmo, ela está muito em voga, né, nos últimos anos. Que bom que está. Aqui não dá para a gente generalizar e subjulgar as coisas e chegar e falar que tudo é saúde mental, tudo é algum transtorno, tudo é alguma patologia, tudo é... E a gente sabe que não é assim. Porque senão foi muito fácil também. A pessoa vai lá, comete um crime, um absurdo desse, igual foi esse de Copacabana, por exemplo, e aí chega e fala: ó, não, esse aqui é traços de psicopatia e tal. E aí todo mundo começa a falar que é psicopatia, e acaba se tornando uma verdade que muitas vezes não é. Às vezes é só safadeza mesmo, às vezes é só mau caratismo, às vezes é só um desvio de caráter mesmo, uma criação errada, sabe? Porque uma criança, ela não nasce ruim.
A não ser que ela realmente tenha algum traço desses. Tem algum desvio desses. Né? Mas a criança, ela aprende ao longo da vida, né? O meio familiar dela, os meios que nos quais ela está inserida, os exemplos dela. E muitas vezes a gente percebe que são coisas muito pequenininhas. Que aí, muitas vezes, né? Dentro ali do ciclo dela, que é pequeno, e muito mais na internet, onde não se tem um controle que a gente acha que a gente tem. Então, exatamente. Pais de uma geração talvez antes da nossa, eles não tinham muito esse conhecimento e aí essa coisa se perdeu. E a gente entende. Agora você, que como nós é pai e mãe agora, já tem como acender uma lanterninha, até porque esse também é um outro assunto que também está muito em voga, e eu vejo que as pessoas também deixam meio que para lá. Deixa... Toma o telefone, gente, tem carrinho de bebê que já vem com um negócio acoplado, um suporte para telefone no carrinho de bebê, pô, não tem condição um negócio desse. Tem muita coisa que a gente precisa questionar realmente em relação à internet, e a gente vai entrar numa segunda linha de raciocínio agora no vídeo, para poder tentar trazer um pouco de luz ao que nós acreditamos que possa ter motivado esse acontecimento, né, essa atitude e outras que a gente tem visto acontecer, infelizmente, cada vez com mais frequência. Mas se não é patologia, então, o que é? Tem algumas coisas que, na nossa opinião, e aqui você vai ouvir a nossa opinião, que gera esse tipo de coisa. Por exemplo... Que podem gerar. Né? Exatamente, que podem gerar. Por exemplo, uma falta de diálogo. A gente não vê muito isso hoje em dia no nosso ciclo, das pessoas que a gente vê e do que a gente lê, das coisas que a gente tem acesso, que as pessoas têm muito diálogo. As pessoas tratam criança como se fosse um cachorro, assim, parece que não entende as coisas, fala como se você conversar com uma criança não fosse resultar em nada, como se ela não entendesse, quando a gente sabe que a criança é extremamente inteligente, ela está com todos os canais ali aguçados para ouvir a gente desde a barriga da mãe, na verdade. O que a gente mais vê e o que a gente sentiu, principalmente na segunda gestação, foi como a Silvia reagia à minha voz, reagia à mãe, e aí agora, por exemplo, ela ainda, né, recém-nascido, como ela já começou a reagir muito mais intensamente com as coisas que a gente fala com ela, os olhinhos já bem atentos. Então a gente esquece dessa conexão que a gente pode gerar e principalmente que as crianças, até os bebês, podem assimilar. E quanto mais velhos, mais eles assimilam. Só que se a gente deixa pra fazer isso depois, que o bicho já pegou, pra frente. 10, 12 anos... Não vai entender agora, não tem que falar quando for mais velho. Quando que é o mais velho? Porque, gente, ensinar valores pros seus filhos, você tem que fazer de criancinha. Eu vou usar um exemplo bobo daqui de casa de duas coisas que a gente incentiva o Ivan a fazer. A primeira é ele levar o próprio prato dele pra pia, para a cozinha. Ele termina de almoçar, ele pega, a gente não fala mais, ele pega o prato e já vai direto para a cozinha. O Ivan tem 4 anos. Ele faz isso desde os 3, desde que ele começou a ter uma certa autonomia, que a gente foi ensinando para ele, e às vezes ele pega o nosso prato e leva para a cozinha. Sim. Outra coisa que eu incentivei, que o Rafael no começo achava até engraçado, é o Ivan lava a própria cueca dele no banho. Porque eu acho um absurdo a quantidade de história que eu vejo de homem marmanjo, que é a mãe que lava as cuecas. Eu acho isso uma coisa surreal pra mim. Por isso que a gente adulto vê. Disfuncional, completamente. O que mais tem é vídeo de adulto disfuncional. Exatamente. Que não sabe fazer um arroz, não sabe fritar um ovo. Que se sei lá, o cara acabar a internet dele, o telefone quebrar, ele não consegue pedir um iFood e vai morrer de fome. E, assim, isso aí. Então, ou vai ter que pedir pra mãe vir, o que acontece também. Né? Ensinar valores, gente, a gente ensina de criancinha. Ensinar como que o menino deve tratar uma menina, como que deve ser o respeito ao corpo de outras pessoas, tanto dele quanto de outras pessoas. Ensinar que não é não, que se a pessoa fala que não quer, ele não tem que continuar fazendo, e respeitar quando ele pede pra gente parar de fazer uma brincadeira. Não tem aquele negócio, tipo assim, a criança não tá querendo falar, não tá querendo abraçar. Não, abraça lá, fulano, abraça lá. E aí pega a criança e força, às vezes uma pessoa que ela acabou de conhecer. Mas independente de conhecer ou não, gente, eu não quero abraçar todo mundo toda hora. E aí, como é que fica? Eu adulto. O que a criança tem que fazer? Exatamente, que é o que você estava falando. A gente precisa entender que criança é um ser humano, é uma pessoa. Então a gente ensina os limites do corpo dela e do corpo das outras pessoas desde cedo.
Isso precisa ser ensinado desde cedo, porque senão você chega na adolescência com meninos achando que eles têm direito sobre o corpo de outras pessoas, de meninas. E aí ocasiona as merdas dessa aí. Entendeu? Então isso para mim é uma das coisas que pode motivar esse tipo de pensamento e de comportamento na fase adulta, porque cresceu acreditando que ele tinha o direito de fazer o que ele quisesse. Eu não vou nem entrar em termos de machismo, gente, porque se a gente for aprofundar nesse tema aqui, esse vídeo vai ficar com 5 horas de duração e a gente não vai nem arranhar a superfície, porque isso é uma questão de cultura e comportamento. Mas o que eu estou querendo dizer é em relação à criação de filho, a educação, a forma como vocês podem, como pais e mães, trabalhar essa percepção de respeito e de limites desde cedo com seus filhos. Aí, pegando um gancho do que o Rafa falou sobre carrinho de bebê com suporte para telefone, internet é terra de ninguém. Eu não sei se vocês já perceberam isso. E, na minha opinião, eu sou extremamente radical com relação a smartphone na mão de criança. Criança não teria que ter acesso à internet, ponto. Para mim também não, cada vez mais. Ponto. Não é lugar para criança ficar navegando, gente. Não é. A gente inteligência artificial do jeito que está ainda. A gente cansa de ver todos os dias matérias falando sobre assediadores que se passam por menores, se passam por crianças para conseguir fotos, nudes de meninas e depois usam isso contra elas para poder conseguir dinheiro, para conseguir fazer chantagem. É o que mais tem, gente. A gente não precisa nem aprofundar nisso. Tá escancarado na cara de todo mundo. Então, se aí na sua casa você tem um filho com menos de, sei lá, 11 anos, 12 anos, que está usando a internet sem você saber o que ele está fazendo, abre seu olho. Mesmo sabendo já é complicado. Porque a gente não consegue controlar. É impossível. Impossível. Você pode achar que você controla. É porque tem controle parental, tem não sei o quê. Gente, criança é muito esperta. Criança consegue dar volta nessas coisas de internet assim. Então, eles vão ter acesso à pornografia, eles vão ter acesso a gente que não presta, eles vão ter acesso a tudo de pior que tem na internet, se eles não tiverem consciência ainda do que eles estão fazendo. E não tem. E uma criança não tem essa capacidade. Criança de 1 a gente... É aquele negócio, né? Como eu falei com você, aquele negócio do juiz lá, que deu um caso... Sim, é outro absurdo também. Que a menina era menor, que não pode transar com menores de 14 anos. Aí a gente vê assim, né? Para algumas coisas, 14 anos é velho demais, e para outras é novo demais. E aí a psicologia, né, aplica ou diz que o nosso cérebro ele só é totalmente formado aos 25 anos. Mas aí uma criança de 14 pode decidir se ela vai transar com um cara maior de idade ou não. Não faz sentido nenhum. Coisas que não fazem sentido, cara, entendeu? Não faz sentido. Então como é que a gente vai entregar poder numa criança de 12, 14, 10, aí pra menos, né, que a gente tá falando de bebê. E é extremamente viciante, né? Muito. Quanto mais cedo começa, pior. Imagina pra criança. A gente tem que controlar, pô. Quantas vezes você já viu você com o telefone assim, você, né, no caso, com o telefone assim, eu já me peguei diversas vezes fazendo assim com o telefone pra absolutamente nada, quando você vai ver, você gastou aí 2 horas do seu dia. Sem perceber. Então, pra mim, não é ambiente para criança, a internet não é para criança estar de jeito nenhum, de maneira nenhuma. É que meu filho, os amiguinhos dele, todos têm celular. Eu não sei se a sua mãe falava isso para você, mas a minha falava que você não é todo mundo. O mundo não vai acabar, porque o seu filho não tem telefone e os amiguinhos têm. Então, eu enxergo que hoje em dia existe muito assim, eu vou deixar porque, nossa... Ele vai ficar traumatizado porque os amigos todos, as amigas todas têm telefone. Gente, para isso que existe terapia. Criança, meu Deus, mas que dificuldade que a criança vai ficar assim. Criança precisa entender que ela não vai ter tudo, que a frustração faz parte da vida e é isso aí. É por causa dessa falta de frustração, por essa falta de não que existia nas crianças antigamente, que ainda tem muita gente que pratica com crianças, que a gente tem visto adolescentes e jovens como esses meninos, que não aceitam não, que acham que eles têm o direito de fazer o que eles quiserem porque eles querem. Eu quero um telefone, eu tenho 5 anos, eu tenho 8 anos, eu quero um telefone. Mãe, meus amigos todos têm telefone. Então você vai lá e dá de presente. Falando que bom pra eles. Aqui na nossa casa você não vai ter. Que é uma forma de compensação também. Isso. Que é uma coisa que a gente também colocou. Que motiva isso? Sim. Tentar compensar
às vezes uma ausência, trabalha demais, tá fora o tempo todo e tudo mais, e aí tentar compensar com bala, com não sei o que, com telefone. Toda hora uma coisinha, toda hora uma coisa. Aí além de você criar uma pessoa que é totalmente sem limites, e aí ocasiona esse tipo de coisa, você também cria uma pessoa extremamente vazia. Sim. Né? Que tá ligada ali só em coisa, ela vai associar que ela ter coisas é assim, a melhor coisa que ela tem na vida dela. Quando a gente tem várias outras. Ela pauta o relacionamento dela com coisas, né? Não é experiência, não é o tempo de qualidade com o pai e com a mãe. É o fato de, minha mãe, quando ela chegar, ela vai trazer alguma coisinha pra mim, porque ela tá trabalhando muito, ela tá fora, ela se sente culpada. E engana-se quem pensa que a criança não entende dessa forma. Ela pode não verbalizar, ela não tem a capacidade de verbalizar ainda, porque é muito nova. Mas ela aprende que a relação é pautada dessa forma, é feita dessa forma. Então, toma muito cuidado com essa sensação de culpa e essa sensação de que você precisa fazer alguma coisa a mais porque você trabalha muito e o seu filho fica muito tempo. Sensação de culpa, ela já é inerente à profissão do pai e da mãe, né? Porque, da mãe, então, nem se fala. Já nasce grudada ali. Sempre vai estar se culpando por alguma coisa. Então, assim... E, assim, essa coisa que eu falei do que as nossas mães diziam, você não é todo mundo. Ninguém morreu por causa disso, gente. Eu tinha que pedir minha mãe para dar a volta no quarteirão. Ninguém morreu, sabe? Eu vejo as pessoas da nossa geração, né, os millennials, que são as pessoas que ainda tiveram o contato com o mundo analógico na adolescência. Quando eu tinha 17 anos, eu não tinha celular, gente. O meu primeiro telefone foi um Nokia tijolão com jogo de cobrinha. Não tinha telefone. Ainda assim, tudo bem que a realidade seja outra. Não, tudo mas certo, o que eu quero dizer é assim, que a gente vê hoje que existe diferença entre essas gerações por conta dessa cultura, que a geração Z foi a primeira que já nasceu com acesso à tecnologia em casa o tempo inteiro. Mas não quer dizer que é bom. Sim, mas a forma deles se relacionarem é diferente, não é forçar o seu filho ou a sua filha a agir de maneira da mesma maneira como você agia, se comportar da forma como você agia quando você era criança. Mas é você entender que essa pessoa precisa de limite. Todo mundo, o ser humano precisa de limite, o adolescente precisa de limite, gente. Até os 20, o pessoal fala até 15, né? Porque se você não conseguir estabelecer limite do 0 até 12, depois eu tenho quase certeza que você não vai conseguir, você vai ter muito trabalho, vai ter que ser na base da força praticamente, porque o que a gente vê de que os profissionais falam, da prática que a gente vê assim na nossa cara, quem não consegue, e é uma coisa que eu sempre falei com a Débora, eu falava bem assim, o pessoal sempre fala, adolescência é muito difícil, você vai ver, às vezes o Ivan tinha 0 anos, tinha 3 meses e uma pessoa no elevador falou, aproveita, porque quando chegar na adolescência você vai ver. Eu quero lá saber da adolescência, meu filho tem 3 meses de idade, Sim. E aí eu ficava me perguntando, eu falava isso com a Débora, cara, será que é assim mesmo? Porque nada do que as pessoas falam pra mim é assim, eu nunca acreditei, especialmente quando se trata de relações humanas. Eu sempre questionei, falei assim, cara, será que é assim mesmo? E aí eu vejo algumas coisas, por que este adolescente se comporta de um jeito e esse aqui se comporta de outro? E aí você vai ver, a base às vezes está exatamente na criação. É claro que tem personalidade diferente, mas a criação interfere muito. Tem uns vizinhos nossos, até comentei isso com a Débora, que a gente sempre via ele saindo com a filha deles, ela era muito novinha, sempre saindo, sempre acompanhando, sempre perto, sempre juntos. Aí esses dias eu encontrei com eles para falar da Silvia, não sei o que lá. Aí eles falaram disso, né? Você lembra quando você falava assim que a gente saía muito, não sabia como a gente aguentava e tal? Aí eles falaram que, hoje ela é assim com a gente até hoje. Ela é grudada na gente até hoje. E ela continua, recebe lá um monte de amiga em casa, não sei o que lá, vai pra praia sozinha, mas não desgruda dos pais, não é desgrudar de uma forma ruim. Ela continua ligada com os pais, tem um carinho, um amor, um respeito aos pais. Então se você não faz isso de 0 a 10, 12, depois vai ficar muito difícil, porque é natural do adolescente. Não adianta querer exigir, né? É natural do adolescente, faz parte da nossa natureza nessa idade, a gente se desgrudar dos pais e buscar os nossos próprios rumos, errar. Sim, a nossa identidade mesmo, é nessa fase. Mas se não tiver... é tão conturbada, né? É perigosa até. E se não tiver essa conexão antes, cara, fica muito pior. E aí pra você gerar isso depois, eu já vi algumas vezes acontecendo na minha frente. É muito difícil. Nunca passei por isso. Vou passar ainda. Mas é muito difícil. Entendeu? Eu penso que essa questão, eu vou voltar nessa ideia
você não é todo mundo. Essa questão de querer, de fazer a pessoa, fazer a criança se frustrar, ela é essencial. Isso é crucial, gente, para a formação do caráter, para que ele cresça e ela cresça, um ser humano, entendendo que eu não vou ter tudo e tá tudo certo. E por mais que a gente pense assim, mas vamos pensar na prosperidade, você pode ter tudo que você quiser, se você buscar, se você for atrás, não sei o quê. É lindo isso. É muito bonito, mas mesmo quando você tem dinheiro, quando você tem a possibilidade de ter tudo, ainda assim você não tem tudo, porque toda vez... Mesmo muito, não é tudo. Não, mas cada escolha que você faz, como diria Chorão, é uma renúncia. Então, assim, tudo que você tá chorando, me dá uma... Tudo que você escolhe em um dado momento, para você ter aquilo aí, você vai abrir mão de outra coisa. A vida é assim, gente, funciona dessa forma. Eu queria trazer essa ideia da frustração, porque eu vejo muitas pessoas se pautando nessa ideia de eu não tive isso quando eu era criança, eu quero proporcionar isso para o meu filho. O que é mais importante, na sua opinião? Você estar presente, de corpo presente com o seu filho nos momentos em que vocês têm, mesmo que esses momentos sejam curtos, porque você trabalha muito, ou você, toda vez que você chega em casa, trazer uma coisinha para ele e ele se apegar só a esse momento de você chegar e depois sua presença não é mais importante. Aproveita e não pensa só não, comenta aqui embaixo o que você acha, que a gente quer saber a sua opinião. Qual que é a sua opinião? Porque aqui a gente fala, é uma questão de, neste caso aqui, deste canal, uma questão de opinião. É o que a gente tenta praticar, não necessariamente tudo que a gente procura fazer é o que dá certo, por isso que a gente falou, que a gente vai ajustando a rota de acordo com o que se observa no dia a dia que está funcionando e que não está funcionando. E nem vai se encaixar dentro da sua realidade, porque a sua família pode ter uma composição diferente, os pais podem estar juntos, podem estar separados, a forma como essa separação se deu pode ser totalmente, pode interferir totalmente. Eu tive uma experiência totalmente traumática na infância, então influencia bastante. Do mesmo jeito que eu fui para um lado positivo, eu poderia ter ido para um lado completamente negativo, Sim. Tem gente da minha família que fica abismado que eu não bebo, eu não uso droga e não sei o que lá, e eu poderia ser essa pessoa, cara. Eu olho hoje para minha vida, das coisas que eu vi, e um dia eu vou compartilhar isso com vocês, eu olho assim e falo, cara, realmente eu já venci na vida já, porque das coisas que eu vi, das coisas que eu vi, é bizarro. E aí, falando em composição de família, outro fator que a gente entende que seja muito, que pode estar muito relacionado a isso, é a ausência paterna. E se a gente falou de falta de diálogo, para mim a ausência paterna, e aí eu tenho total lugar de fala para falar, para dizer isso, é muito relevante. Você não ter a figura paterna ali é algo que, cara, faz muita diferença. Eu tive isso na minha vida, ou eu não tive isso na minha vida. A minha relação com meu pai, ela foi totalmente quebrada, totalmente cheia de buracos ali, e eu vejo que tem muitas coisas que eu já poderia ter avançado um pouco mais na minha vida. Por exemplo, se eu tivesse alguém ali, uma referência masculina, para me dizer, olha, isso aqui é legal. Né? Positiva. Olha, isso aqui é legal. No entanto, eu descobri no meio feminino as coisas que eu deveria, como eu deveria tratar uma mulher e tudo mais, eu sempre lidei muito com mulher. Então, a minha família, principalmente parte de mãe, que é onde eu tive mais, eu tive mais contato, né? E tenho até hoje. É majoritariamente feminina. Tem muito mais. E aí eu tenho uma irmã e tudo mais. E aí as amigas que eu tinha na escola, né, os amigos, eu andava com menino, mas era muito menina também, de conversar, de trocar ideia. Namorei muito cedo também. Muito cedo não, né? Mas ali com uns 15 anos, né? Namorei e tudo mais, tive relacionamento longo, sempre com conversa e tudo mais. Então, isso tudo fez que eu construísse um relacionamento, um conhecimento, vamos dizer assim, que deu para aplicar melhor. E aí, né, com a Débora, assim, isso aí se expandiu de uma forma totalmente absurda. Sim. Mas em relação a pai, cara, você não ter ali a presença paterna para te dizer realmente como que você deve tratar uma mulher e como você deve se portar, a questão da proteção e tudo mais, a gente tem isso biologicamente, ou deveria ter isso implementado na gente. E eu acredito que tenha. Só que eu acho que nenhum traço nosso resiste a uma criação totalmente errada ou uma falta de criação, sabe? É o que eu ia falar, você está falando sobre a ausência paterna, por isso que eu falei da presença positiva, né, da figura masculina, porque
uma das entrevistas que me revoltou profundamente sobre esse caso de Copacabana, eu estou evitando falar a palavra aqui, né, que a gente sabe como é que é este ambiente de internet, que não pode ficar falando muito sobre esses termos, mas o que me chocou muito foi uma entrevista do pai de um dos adultos que estavam nesse cenário e a forma como ele quis tirar por menos toda a narrativa da vítima. Ele quis diminuir todas as queixas dela. E eu achei muito corajoso da parte das jornalistas, tem que ter muito estômago para aguentar, para ouvir o que aquele cara falou. Ele é uma pessoa ligada a um cargo político, ou ele é da área da justiça, do direito, eu não lembro exatamente qual é o papel dele, né, nessa esfera jurídica, mas ele é de um cargo alto e ele estava relacionado com alguém de política do Rio de Janeiro. E elas perguntando para ele, mas e as agressões físicas? Ela teve fratura em costela, ou ela estava com hematomas na costela. Como é que você justifica isso? Vamos supor que ela chegou assim e falou assim, tudo bem, o namorado dela, ela com 17 anos, e o namorado dela com 17 anos. E aí ele chegou lá e falou com ela bem assim, olha, vamos nós dois para um lugar tal. Uhum. E aí vamos supor que ela tivesse chegado lá e visse aquela galera lá. E ele falou assim, não, surpresa, né? Surpresa, tem mais um monte de galera aqui pra você transar com eles também. Isso, e vamos supor que ela aceitasse. Uhum. Ainda assim, é um absurdo, porque você chutou a menina, quebrou a costela da menina. Pô, bicho, não tem como defender, pô. Não existe justificativa. Não tem como defender, cara. Eu sei que tem várias pessoas que vão tentar distorcer a história por dizer que, mas ela aceitou, ela topou. E a qualquer momento que ela topou, ela tem o direito de destopar. Eu não sei se você sabe disso, mas ela pode chegar e falar, não quero mais. Uma criança de 17 anos. Eles precisam entender que ela não quer mais, ok, a gente fica puto, fica chateado, mas beleza, segue seu rumo. É isso que tem que ter acontecido, que tinha que ter acontecido. Então, por quê? Se a pessoa aprendesse a ouvir não quando era criança, se ela entendesse que o corpo da outra pessoa é da outra pessoa, que ela não tem direito de subjugar ninguém por causa disso, esse tipo de coisa não aconteceria. Por mais que tenha começado com um sexo consensual, que era o projeto do encontro deles desde o início, para ela, não pro ex-namorado, tá? Porque isso foi premeditado, a gente tem informações sobre esse caso na internet. Então, essa ideia da ausência paterna, ela passa também por muitas vezes a ausência de uma referência masculina de como tratar uma mulher. E às vezes não é pela ausência paterna, é por ter uma figura paterna dentro de casa que subjuga a mãe. A presença às vezes é até pior. Não é? Que trata a mãe como qualquer pessoa, que trata a mãe como empregada, como faxineira. E essa criança vai crescer acreditando que é assim que uma mulher deve ser tratada. Então, exemplos arrastam. O Ivan, a gente vê várias coisas dele fazendo, porque a gente está fazendo. Ele fala, ele percebe isso. Ele comentou outro dia, eu até falei. Ivan tem 4 anos, tá? Ele comentou outro dia, eu não lembro exatamente como que foi o assunto, mas ele falou sobre cuidar, né? Que ele estava falando sobre cuidar da irmã. Eu falei, você vai ajudar, né? Do seu jeitinho, do jeito que você consegue fazer. Você pode ajudar a mamãe e o papai a cuidar da Silvia também. E ele virou para mim e falou, do mesmo jeito que o papai cuida de você? 4 anos. Então, ele observa, ele sabe como é. E é isso que precisa ser ensinado desde cedo, a como tratar a outra pessoa com respeito, com dignidade, com educação. E eu acho que isso falta muito hoje em dia nas relações, seja porque não tem a estrutura familiar mais adequada para aquela criança, ou seja porque não existe o diálogo, ou porque existe essa necessidade de compensar, essa falta de frustração desde a infância. Eu acho que são múltiplos fatores na criação, quando a gente isola o fator psicopatia e outros transtornos mentais e personalidade. Não dá para falar sobre transtorno aqui, porque a gente não é psicólogo, não é psicanalista, não é... Mas, porque esse caso, ele é um exagero, vamos dizer assim, ele é uma coisa que foi extrapolada. Mas tem muito, né? Tá extrapolando direto, né? Extrapola direto. Não só com relação a seres humanos, mas até cachorro também. Sim, exatamente. Então, assim, ninguém tá respeitando limite nada. Isso. Mas eu quero que você coloque a mão na sua consciência e se pergunte
Quantas pessoas próximas a você acredita que realmente fazem questão de ensinar esses valores para as crianças, para os próprios filhos? Quantas pessoas você conhece que tem filhos adolescentes e você observa assim e fala, nossa, esse menino não tem um comportamento bacana. Eu não gostaria que ele convivesse com o meu filho, eu acho que ele é uma má influência. Eu duvido que você não tenha um caso desse próximo de você. Então, eu enxergo que isso, de novo, foi extrapolando, né, a ideia da criação, que a gente sabe que tem inúmeras outras coisas que vão motivar esse tipo de questão, mas pensando sob o viés da criação de filhos, sobre a responsabilidade que é educar uma pessoa para ela se tornar um ser humano decente e funcional, né? Viável quando virar adulto, põe a mão na consciência e tenta pensar em alguém que você tem próximo aí, que você enxerga que não foi um projeto bem desenvolvido. Vai ter. Eu duvido que você não tenha, porque hoje em dia tá assim, extrapolou, acho que as pessoas perderam a mão. Pega os caras de 30, 35, 40 anos de hoje. Não, se você é solteira, tá assistindo esse vídeo, tá você fudido. É solteira, eu vou rezar por você no final de semana, filha, porque não tem, assim, os exemplares que a gente tem, então dá só ladeira abaixo. Não, eu acho que dos dois lados, mas de homem eu falo assim, caraca, tá não, feio demais. Surreal, gente, feio, surreal. É muita coisa que é, assim, fora da curva pra mim. Eu vou perguntar pra você, vale a pena ter filho? Por que você quer ter filho? Será que não é por uma questão, uma convenção social ali, alguém na família que fica te enchendo o saco e que depois... Sempre vai encher, gente. Sempre vai encher. Eu acho, cara, que as pessoas têm que começar a se perguntar mesmo se elas querem ter filho. Uhum. Porque ter filho é uma puta de uma responsabilidade, pra mim, a maior responsabilidade e é pra vida inteira, tá? Que alguém pode ter. Eu falei isso no último vídeo. Você pode ter 10 empresas, você pode ter tudo que você imaginar. Ter um filho, você gerar uma vida e criar essa vida para que ela seja uma vida viável, uma pessoa viável, para mim, é a maior responsabilidade e eu acho que as pessoas, elas subjugam demais isso. Tem filho porque é pra ter, e aí depois solta pra alguém cuidar, aí fica lá enchendo o saco dos outros. Isso, o caminho natural é ter filho. Quem não, disse, cara, gente? se você casa, caraca, se você casa com uma pessoa, vamos lá, você tem várias fases de um relacionamento, ou pra mim deveria ter, já começa por aí, né? Já começa por aí. Primeiro que a gente começa, hoje eu tô vendo que as pessoas começam um relacionamento e já sai postando tudo quanto é coisa. O relacionamento é mais pra, isso já tem alguns anos já, é mais pra tá postando na rede social ali que tem um relacionamento bonitinho, do que de fato viver aquele relacionamento. Então, você deveria ter os estágios de namorar, aí você vai conhecendo a pessoa, aí conhece a família, e aí vai se inserindo ali naquele meio, ver como é que são os tios, os avós, a mãe, o pai. Aí você começa a ver como é que aquela pessoa foi criada. Como que trata as pessoas. Tudo isso você só descobre conhecendo a pessoa ao longo do tempo. Por isso que, para mim, relacionamentos, eles têm estágios a serem cumpridos. E para mim tinha que ter quase com conteúdo programático mesmo pra gente parar de fazer merda. É sério, pô. Namora, depois noiva, ainda tem um tempo do noivado, vai programando o casamento, depois casa. Até o casamento, até depois que você está casado, você só tem responsabilidade com você e com a pessoa que está aqui do seu lado. A partir do momento que você toma a decisão de ter uma pessoa a mais, de ter um filho, meu irmão, é outra coisa. E pra mim, eu brinco com a Débora, falei, cara, pra mim a pessoa tinha que ser responsabilidade, tinha que fazer um teste antes, vamos ver se você tá apta a ter filho. Psicotécnico. Não, tinha que ter, melhor do que dirigir, inclusive. Sim. É muito mais responsável você colocar alguém no mundo do que você dirigir um carro. Não, colocar alguém no mundo, gente, fazer o filho, ter o filho, é muito fácil. Educar uma pessoa é uma responsabilidade muito grande. A gente corta um dobrado aqui, cara. Vocês acham? Aqui, olha só, rapidinho. Aqui, você pode olhar do outro lado aí, provavelmente você é uma pessoa que conhece a gente, né? O nosso canal tá começando ainda. Não tem vida de margarina aqui não, pô. Aqui, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Só pra vocês terem ideia da realidade, isso também é uma coisa que a gente colocou pra falar, né? A gente entende que a realidade de cada um é diferente, que existem modelos de família diferentes, dinâmicas diferentes. De vida, né? A nossa dinâmica aqui é os dois trabalhando em casa, com uma casa que não é muito grande, com 2 filhos, agora uma recém-nascida, e não tem vida fácil aqui não, pô. A gente não tem rede de apoio, por exemplo, não tem ninguém perto para que a gente possa pedir um socorro, só de vez em quando, quando a Silvia nasceu a gente pediu, mas não é algo que a gente tem como fazer toda hora. Então assim, é muito difícil, cara. A gente tem um monte de responsabilidade. Ainda assim, decidimos ter mais uma criança. Isso. E a gente já sabia que não ia ser fácil. E não é fácil.
Só que a partir do momento que você decidiu, não tem como voltar atrás, pô. Exatamente. Não tem como voltar atrás. Exatamente isso. E essa ideia da... Fico puto. Eu também fico. Essa ideia da responsabilidade, né, de você não obedecer à convenção social. Eu sei que isso pode ser muito difícil para a maioria das pessoas, é porque eu acho que até mais do que o Rafa. Eu sou uma pessoa, eu vou fazer tirar uma licença poética aqui para falar. Sabe aquele botão de foda-se? O meu, ele nasceu quebrado. Então eu nunca me preocupei muito com o que as pessoas iam pensar de mim. Eu sempre fui muito fiel ao que eu acreditava e ao que eu entendia que funcionava melhor para mim, independentemente do que as pessoas iriam pensar sobre aquela decisão que eu estava tomando, sem passar por cima de ninguém, sem desrespeitar as outras pessoas, mas pensando no que fosse mais importante para mim e não me pautando no que os outros esperavam que eu fosse fazer. Porque quem convive com as minhas decisões sou eu. E vai conviver o resto da vida. Se eu decido ter um filho, não adianta eu falar, mas poxa, minha mãe queria um neto, meus tios, minhas tias falavam que eu tinha que ter filho, mas dá muito trabalho. Sim, querida, mas você que teve, problema seu, se vira. E para mulher, isso, não tem romantização, é isso. E para mulher é até pior, né? Porque aí envolve a questão, muito maior. A cobrança, aí tem o corpo da mulher, tem um monte de coisa que a mulher passa, pode dar um problema, é pra morrer no parto, pô. Sim. Entendeu? Ainda mais que parto natural, mas é pra morrer no parto. E assim, pensando no melhor dos cenários, em que você não tenha nenhum tipo de complicação na gestação, que você não tenha problema nenhum no puerpério, que é tudo maravilhoso. Seu tempo escorre e você não percebe. Você tem que abrir mão de muita coisa para ter um filho. Então, independentemente de é natural, é adotado, não importa. Quando você assume a responsabilidade de cuidar de outro ser humano, de educar outro ser humano, você precisa entender que você vai abdicar de muitas coisas na sua vida para que essa educação seja eficaz, para criar um ser humano funcional. E eu entendo que é por isso mesmo que muitas pessoas que tiveram filho por convenção social não estão dispostas a abrir mão das coisas que elas querem, do que elas gostam, para poder fazer o caminho mais difícil, que é educar o filho do jeito que ele precisa ser educado. Não estão dispostas a serem adultos. Isso. Né? Que é o que a gente mais vê hoje em dia. As pessoas não estão mais dispostas a serem adultos. Elas começam a namorar e aí querem ter a mesma vida de quando não namorava, e aí vão noivo, quer a vida de namorado, e aí quando casa quer a vida do noivo, e aí vai, quando tem filho, quer ter a vida do voltar lá atrás. E aí achar que pode, que vai sair para tudo quanto é lugar do mesmo jeito, que vai poder pescar sem a pergunta. Como é que tá sendo agora para mim, por exemplo? Eu tô fazendo as coisas, mas eu sempre fico com a luzinha na cabeça ligada. A Débora ainda não tá podendo. Para ela tá sendo mais desafiador para mim neste momento, por exemplo. Mas eu entendo, eu falo assim, hoje não vou. Hoje vou dar uma segurada. Final de semana, eu tava ainda mais sem telefone, vou dar uma segurada. Então são decisões que a gente vai fazendo ali, cara, que muitas pessoas não estão dispostas a fazer. Sim. Só que é a decisão que ela tem que ser feita. Porque você, além de ter uma esposa, né, ser casado, você ainda tem crianças. Que para mim é muito pior. Para mim, já na verdade, a responsabilidade com o seu par já tem que ser lá em cima. Sim. Agora, com seus filhos, cara, independente de qualquer coisa, eu falo com a Débora, se você, a gente vê, né, muitos casais que se separam e o pai, o normal é o pai meio que dar uma abandonada, né, não ligar e tudo mais, eu falo com a Débora. Normal não, o comum, né? O comum, eu não acho normal não tem como ser. Mas eu falo com a Débora, se um dia a gente se separar, não tem nada no planeta que me faça ficar longe dos meus filhos, pô. Porque eu entendo que são coisas diferentes. Sim. Eu vejo que a galera, cara, é como se fosse você comprar um bichinho de pelúcia ali. Tem pessoas que, isso que eu acho muito doido isso, tem pessoas que dão mais valor a um bicho, a um cachorro do que a criança. E eu não tô dizendo que você tem que, né, nem preferir um ou outro e tudo mais, mas, cara, quando você tá falando de vida humana, a questão de tratar melhor mesmo um bicho do que um filho. Sim. Às vezes a pessoa até tem filho, e aí o cachorro às vezes come até melhor do que o filho. Não dá pra entender isso não, cara. Pois é. Essa ideia de abdicar, né, de você abrir mão do que você gosta ou do que você gostaria de fazer naquele momento, porque você precisa educar uma pessoa, que você precisa, enfim, passar os valores que são fundamentais para criar esta criança, para que ela seja um adulto funcional. É importante a gente pensar também que você está criando o seu filho e ele vai interagir com outras pessoas.
Então, para você não criar seres humanos como estes, infelizes, para não dizer a palavra que eu gostaria de dizer, que a gente viu no caso de Copacabana, você precisa se esforçar ao máximo para ter garantia de que você fez tudo o que você podia. E aquilo ali, uma atitude errada, um mau caratismo, não tem a ver com a forma como você criou o seu filho, mas sim tem a ver com, às vezes, uma interferência externa de pessoas com quem ele conviveu, de decisões que ele tomou, porque é isso, gente. Ele vai tomar. Você vai fazer o máximo que você pode, mas o seu filho é uma outra pessoa, ele vai ter as escolhas dele, ele vai seguir o caminho dele. E a gente não tem muita ingerência sobre isso, a gente não tem como interferir muito. Tem então, até um certo ponto. Não, mas o que eu digo assim, escolher os caminhos que ele vai tomar na vida dele, quando ele for ficando mais velho, a gente não consegue fazer muita coisa, mas sabe? Você pode conversar, você pode aconselhar, mas tem coisa que ele vai fazer, ele vai errar, ele vai dar cabeçada, vai cometer um monte de besteira na vida. Mas errar nesse ponto eu acho isso, meio entendeu? Fora da curva. Porque se a gente se cerca de certezas em relação à forma como a gente está educando as nossas crianças hoje, a probabilidade de um adulto, dessa criança virar um adulto como um desses rapazes, é muito menor, na minha opinião. Eu não estou falando que é impossível, porque, de novo, existem interferências externas, existe a personalidade dele, existem as escolhas que ele vai tomar, e aí a gente não consegue controlar. Mas o que a gente pode controlar, a gente tem que fazer 200%. Porque, justamente por isso, ele já vai sofrer interferências negativas o tempo inteiro, ele vai ser bombardeado de coisas muito ruins. Esse crime que aconteceu, eu estava comentando com o Rafa, que não vai me surpreender se a gente descobrir que isso foi de algum desafio de Discord, de comunidades, de fóruns online, porque isso igual o negócio do cachorro, né? Isso acontece muito, gente, muito, 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 muito. Por isso eu falei que a gente não consegue controlar o universo digital, por mais que você coloque controle parental, isso é uma balela, isso não faz a única forma de controlar é não dar um smartphone na mão de uma criança. Isso, para uma criança. Não tem como. Então, assim, a gente não consegue controlar o tipo de influência que ele vai receber. Porque, de novo, você está fazendo a criação do seu filho, o filho dos outros, você não consegue controlar. Fora que a gente vê na prática... Faça com que o seu filho seja o melhor possível para ele ser uma boa influência para as outras pessoas. Fora essa questão do telefone que a gente vê na prática com o Ivan. Quando a gente, por exemplo, o Ivan só tem tela controlada. Ou tinha, na verdade, né? Porque a gente colocava ele para ver desenho. E não é telefone, TV. Tá? E não é telefone. Nunca deu um telefone e nem vamos. Com 2 anos de idade ele falava, ele repetiu o que eu falava para ele. Telefone não é brinquedo, mamãe. E aí a gente bota, às vezes, televisão para ele assistir. A gente liga, tudo mais. O máximo que ele faz é pausar. E ainda assim, a gente vê a diferença que dá no comportamento dele. Poucas vezes a gente coloca, agora a gente nem tá colocando, mas a gente vê como que faz diferença no comportamento dele. É bizarro, gente. E outra, a gente compara o Ivan na mesma idade de outras crianças, como crianças se comportam quando não tem nada para fazer e como eles se comportam. O Ivan é uma criança contemplativa. O que é isso? Ele senta no carro e ele vai observando as ruas, ele sabe nome de rua, ele sabe onde é que vira para ir para casa dele, ele observa o passarinho, não sei o que lá, a praia. Ele foi contando o caminho, da nossa casa até a casa dos meus pais, no dia que a Silvia nasceu, que a tia do Rafa foi levar ele foi apontando para ela onde que ela ia virar. Ele sabe, ele tem uma referência geográfica, né, muito boa. Então isso aí não é mágica, não é do nada. Igual eu falei, a gente não tá aqui vivendo uma vida de margarina e tudo mais, são decisões que a gente faz todo dia, e muito por conta dessa aqui, lá atrás, de brigar e de falar isso, mas que elas vão se pagando aos pouquinhos. Por isso que eu falo que esse negócio da criação, o que tem como controlar no máximo é agora mesmo, é no começo da vida, desde eu vou dar banho na Silvia, eu falei isso com ela. Cara, pra mim é diferente ali, né? Eu não tenho aquele negocinho que ela tem. O meu é diferente. Então, na hora de eu dar banho nela, eu falo, licença, filha, e lavo ali, né? A parte íntima dela e tudo mais. E tento ser o mais breve que eu consigo e acabou. Entendeu? E ainda assim, cara, ela não entende e tal. Foda-se que ela não entende. Eu repito do mesmo jeito. Porque eu via ela fazendo isso com o Ivan. E agora eu repito com a Silvia. Então, são coisas que a gente vai plantando na cabecinha. Licença, toda vez que eu vou trocar a fralda dela, eu vou fazer isso com o Ivan também. Para igual... ensinar que eu não tenho direito de ficar botando a mão nas partes íntimas dele, por mais que eu seja mãe dele.
Eu faço o que precisa ser feito. Eu explico para ele, olha, a mamãe só coloca a mão aqui, se for agora então que ele tá grande, que ele já toma banho sozinho, eu falo para ele, filho, licença que eu preciso secar sua virilha. Preciso secar sua perna. Aí eu falo para ele, ó, eu só estou secando, tá? Porque eu não fico passando a mão o tempo inteiro. Justamente para ele entender que ali ninguém tem que botar a mão. Eu vou no parquinho com o Ivan, pra gente, né, ir fechando. Eu vou no parquinho com o Ivan, por exemplo, e eu não tô dizendo que eu não olho o telefone às vezes, mas eu não fico assistindo uma série, pô. Enquanto meu filho tá lá correndo no parquinho, um menino de 4 anos de idade. Agora com 2, nossa senhora, eu acho que eu nem vou levar meu telefone. É sério. Então, eu não tô ali vendo uma série, cara, eu tô ali o mais pleno do que eu consigo, a atenção mais plena que eu consigo dar ali para ele. Então, ou eu estou interagindo com ele, mas se ele estiver brincando com outras crianças, eu estou sempre de olho, observando o que ele está fazendo, porque é nas pequenas coisas que a gente vê. Eu já vi Ivan fazendo coisas que eu não concordo. Aí o que eu fiz? Eu chamo ele, Ivan, vem aqui. Ele vem e fala assim, ó, eu não quero você fazendo isso, isso, isso. Não quero você empurrando os outros, você só vai empurrar se for para se defender. Não quero você brincando disso, disso, daquilo. Não quero você fazendo isso, isso, aquilo. Várias vezes eu já chamei e já corrigi. E aí, hoje, ele já não faz mais. Hoje eu vejo que, quando tem uma criança que ele não gosta muito, ele já se afasta. A gente vê, pô, o negócio tem resultado prático. O negócio é, o que você quer fazer de diferente para ter um resultado diferente para o seu filho, nem para você, mas para o seu filho. Que eu acho que é extremamente importante. É, isso. E lembrem-se do que eu falei. Você está criando o seu filho pro mundo. Por mais que, meu Deus, meu filho, sou apaixonada por ele. A gente cria filho pro mundo. Então, que nós tenhamos a capacidade de criar adultos funcionais, que respeitam as pessoas, que sejam boas influências para os filhos de outras pessoas. Porque a gente quer que o nosso filho ande só com seres humanos fantásticos. Mas o nosso filho é um ser humano fantástico. Você gostou? Se inscreve nesse canal aqui, manda esse vídeo para quem está querendo ser pai ou para quem tem filho ali novinho, mas manda mesmo, porque às vezes a pessoa vai dar um clique, o que a gente falou aqui vai dar um clique nessa pessoa que ela vai pensar, poxa, eu deveria fazer diferente. Então, envia realmente. Dá para fazer diferente. Deixa o seu like, envia esse vídeo para alguém e a gente encontra vocês do outro lado da mesa.